A pergunta que dá o nome a esse livro. Afinal, Deus é contra os homossexuais? Quando a gente está falando de homossexualismo ou homossexualidade, como alguns podem preferir, é importante a gente entender o termo em questão. Quando a gente fala isso, a gente não está necessariamente dizendo sobre pessoas que têm relação com pessoas do mesmo sexo, mas sim aqueles que têm essa tentação, essas pessoas que têm essa inclinação, pessoas que têm desejo por pessoas do mesmo sexo. Então quando a gente está falando de cristão homossexual, você não está falando de alguém que vai lá e tem relação com essas pessoas, mas que ela tem esse desejo. Isso que acontece e é importante a gente entender para não confundir as coisas nesse vídeo. Primeiro ponto para a gente falar sobre isso, já que isso é um canal de teologia, o que é que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? O fato é que a gente não tem muitos textos na Bíblia falando especificamente sobre a homossexualidade. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não acha esse tema importante ou de que Deus achou que não precisava ser falado tão, ou que isso não é um problema. Afinal, a gente tem muitas outras coisas que também a Bíblia não fala especificamente ou não fala muitas vezes, mas continuam sendo importantes para a gente comentar. E para isso a gente usa o conceito de tota escritura. A gente fala muito sobre sola escritura, somente a escritura, mas também tota escritura, não invadindo nada que seja do total das escrituras. A gente sempre vai analisar algum termo, algum contexto, algum problema, qualquer tema, no contexto total das escrituras, não olhando só textos específicos, mas também como ela trata sobre aquilo no seu contexto geral. Existem muitos temas que a Bíblia não trata claramente ou não trata diretamente. A Bíblia não vai falar muito sobre drogas, a Bíblia não vai falar muito sobre carnívoro ou vegetarianismo, sobre um monte de outras coisas. Mas mesmo assim a gente olha sempre para o contexto total das escrituras para achar as respostas que a gente precisa. Então vamos lá para os textos. O primeiro texto que a gente tem para comentar é Gênesis 19, do 4 ao 5. A gente tem Ló passando por uma situação onde ele é visitado por anjos, e aí as pessoas de Sodoma, que inclusive dão o nome ao termo sodomita, eles vão atrás de Ló, batendo na porta da casa de Ló, querendo ter relações com os anjos. E falam que é muitos e muitos homens que estavam lá na frente querendo fazer isso. Então, desde Gênesis, a gente tem isso acontecendo, a homossexualidade aparecendo na Bíblia e aparecendo como algo errado naquele momento. Aqueles homens indo, tentando abusar dos anjos. A gente tem outros dois textos no Velho Testamento, Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13, que falam sobre essa prática abominável, segundo o texto, de homem se deitando com outro homem como se fosse mulher. E essas práticas são achadas como dignas de condenação naquele momento. E é importante ressaltar que os textos não estão falando só sobre isso, eles falam de muitos outros pecados e também falam sobre esse pecado de se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. E aí o argumento que a maioria das pessoas vai usar é: não, mas isso é Velho Testamento. Se você for seguir Levítico, você vai ter que seguir um monte de coisa. Você não pode reparar a barba, você não pode... a mulher tem que se esconder durante o período menstrual dela, você não pode misturar tecido e usar roupa com tecido misturado, e todo esse monte de coisa, então não tem nada a ver, isso é antigo e tal. E eu concordo, porque a gente já falou sobre Levítico aqui nesse canal, falando sobre outros textos e mostrando como essas coisas têm um contexto específico. Mas aí a gente tem o livro de Romanos. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo vai deixar claro pra gente de que esse tipo de prática é fruto do ser humano sendo entregue a paixões vergonhosas, como ele chega a citar. Então, homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, e as pessoas abandonando a sua natureza para se entregar às suas paixões, é o que Paulo fala em Romanos 1, 26 e 27. Então, sim, homossexualidade, a prática homossexual, ela é pecado sim diante dos olhos de Deus, e a gente tem texto para nos dar base para isso. Deus criou o relacionamento para ser entre homem e mulher, e a nossa natureza faz com que existam todas essas outras inclinações que existem hoje no nosso tempo e já existiam lá atrás também. Mas sim, é pecado a prática homossexual. O interessante é que esse texto de Romanos também resolve uma outra questão. O argumento de que eu nasci desse jeito, Deus me fez desse jeito, então eu não posso agir segundo eu não posso agir contrário à minha natureza, eu não escolhi ser assim, e coisa do tipo que muitas pessoas tentam usar também. Mas Paulo mostra pra gente, nesse texto de Romanos, que todas essas coisas são frutos da natureza caída do homem. Logo, esse desejo que aparece, que pode aparecer desde quando você nasceu, não significa que Deus te fez desse jeito, ele não fez.
Ele fez Adão e Eva segundo a sua imagem e semelhança. E por caírem no pecado, eles se tornam diferentes dessa imagem e semelhança de Deus. Logo, todas essas inclinações de pecado, seja com homossexualidade, seja com alcoolismo, seja com droga, seja com pornografia, ou qualquer coisa que tenha, qualquer pecado que seja, é a inclinação da nossa carne pecaminosa, e não algo que Deus construiu para que a gente seja. Logo, se você nasceu com esse desejo, não significa que você deve se entregar a ele, se entregar a essas suas paixões. Assim como as pessoas precisam lidar com as suas outras tentações, alguém que sofre com a tentação do homossexualismo precisa lutar contra ela, assim como a gente luta com qualquer outra tentação na nossa vida. E todo pecado sem arrependimento, sem desejo de mudança, só revela que talvez o Espírito Santo não esteja trabalhando no seu coração. E isso precisa ser corrigido para que você, junto de Deus, consiga trabalhar nesse problema e ir resolvendo e lutando contra essa tentação. O que a gente tem, na verdade, é um grande problema cultural. A igreja não sabe lidar com esses problemas, ela não sabe lidar com essas dificuldades. Então ela recebe alguém que tem esse problema, ou alguém vai demonstrando ter esse problema na igreja, e a maioria das igrejas começam a tratar aquela pessoa como cheia de demônio, como se ela tivesse com uma tentação maior do que todo mundo, como se ela fosse a maior pecadora de tudo, e acaba abandonando e jogando essa pessoa de lado, de escanteio, por achar que ela é impura e indigna de estar no meio deles. Às vezes a pessoa não precisa nem ter a tentação, ela precisa só ter aquele trejeito, sabe? Que pode ser explicado por alguém que foi criado no meio só de mulher e por isso acaba tendo essa personalidade, mas a igreja vai lá e simplesmente joga essa pessoa de lado porque acha que ela é suja, não pode ficar no meio de nós, é impura. Olha, o pecado dela é pior do que o de todos nós juntos, mas a gente não fala isso e muitas vezes a gente pensa e age desse jeito. E aí o que acontece? Onde essas pessoas vão encontrar amigos, onde essas pessoas vão encontrar descanso, onde essas pessoas vão encontrar liberdade? Elas vão achar todo esse tipo de coisa em pessoas que dizem para elas: se entrega pro seu desejo, se entrega pra sua tentação, se entrega demais, porque você nasceu desse jeito. E aí elas precisam viver toda uma vida caindo num pecado, indo lá pro fundo do poço, para então serem resgatadas, quando a igreja já podia tratar isso e saber lidar com isso de uma forma cristã, como a Bíblia diz que a gente tem que lidar. Talvez você está me assistindo e vê que você tem essa tentação, de que você sofre com isso também, e aí você me ouve falar todas essas coisas e pensa: então, o que eu vou fazer? Como que eu posso resolver isso? Eu não posso simplesmente desligar essa tentação, desligar dentro de mim e falar: não vou mais sofrer com isso, não vou ter mais esse desejo. Não dá para fazer isso. O que eu faço? Eu vou, peço uma oração, peço para alguém fazer uma cura em mim ou qualquer coisa desse tipo? A Bíblia tem um caminho pra gente. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, descrevem pra gente uma série de pecados. E no meio desses pecados também a gente tem a homossexualidade aparecendo lá. Tem a prática homossexual aparecendo no texto de Paulo. E o importante e a grande esperança de todos nós é que mais pra frente Paulo vai dizer que muitas pessoas sofreram com isso, que elas não sofrem mais com esse problema. Então existe uma esperança de que em Deus você possa achar descanso e ser livre dessa tentação, ser livre desse desejo. E talvez isso no futuro não seja mais um problema para você. Assim como existem pessoas que são livres da tentação de alcoolismo, da tentação de masturbação, da tentação de idolatria, da tentação de gula, ou da tentação de contar mentira, de fazer fofoca, qualquer coisa, Deus também pode livrar qualquer pessoa desse desejo que é contrário à natureza que Deus designou pra gente. Mas a gente precisa ser verdadeiro e lidar com o fato de que talvez a realidade seja que você precise lidar com essa tentação pro resto de sua vida. É o caso de muitas pessoas, como inclusive é o caso do Sam Allberry, que escreveu esse livro aqui, Deus é contra os homossexuais. Livro curtinho, que é a grande base de tudo isso que a gente está falando nesse vídeo. Se você é de igreja e é um pastor, um líder ou qualquer coisa do tipo e quer saber como lidar com esse problema ou passa por isso e precisa ouvir alguém que passou sobre isso te falando, esse livro é simplesmente fantástico. E fica até o final do vídeo porque vai ter desconto, tem coisa aqui sobre esse livro, eu não estou simplesmente só falando para você comprar um negócio caro, é curtinho e vai ser muito barato para você. Fica até o final. Talvez a pessoa que lida com isso, ela vai ter que lidar com isso para a vida toda. Ela nunca vai ter desejo pelas pessoas do sexo oposto. Ela nunca vai ser livre dessa tentação que bate na porta dela todos os dias.
Assim como tem gente que precisa lutar todo dia contra o álcool. Então ela não pode nem tomar uma gota de vinho, porque senão ela sabe que isso vai ser pecado para ela. Pessoas que sabem que não conseguem lidar com rede social, então não pode ter rede social porque isso vai alimentar o ego delas. Tudo isso, da mesma forma, alguém que lida com esse desejo homossexual também talvez precise lidar com isso a vida toda, e em Deus isso é possível. Celibato é uma opção e não é uma opção vergonhosa. O chamado de Deus é o de negar-se a si mesmo. Seja qualquer desejo que você tenha, seja qualquer tentação que você tenha, seja gula, seja problema com ego, seja idolatria, seja alcoolismo, seja o homossexualismo, ou qualquer coisa que seja, o chamado de Deus é de negar essa nossa natureza pecaminosa e viver para Ele. Em 1 Coríntios 7:7, Paulo vai falar sobre a opção do celibato. E ele vai tratar isso como um dom. Ele vai falar que por ele todos viveriam sem se casar. E ele deixa bem claro que isso é uma opinião dele, que é o que ele achava e não é o que Deus quer para todas as pessoas. Mas ele trata isso como um grande dom, como uma grande bênção, de que as pessoas podem dedicar sua vida toda para Deus e podem usar esse departamento, que seria para outra coisa, e usar todo esse tempo, toda essa preocupação, tudo isso em Deus. Você só tem que lembrar de uma coisa: o seu pecado não te define. As tentações que você passa, os problemas que você passa não definem quem você é. O que Cristo fez define. Ele nos define como filhos de Deus, amados, resgatados, transformados pelo sacrifício que ele fez na cruz. Então não deixe que ninguém te defina por aquilo que você tem de problema, de tentação, de desejo. Não deixa que nada disso te define e deixa que o sacrifício de Cristo te defina assim. Um ponto que é muito importante comentar é o de por que a igreja acha que esse pecado é tão pior do que os outros. O Sam Allberry, aqui nesse livro, ele chega a citar que as pessoas falavam para ele de que, nossa, o evangelho deve ser muito mais difícil para você viver do que é para mim, né? Você precisa lidar com esse problema e eu não preciso. E às vezes elas diziam não dessa forma, mas sempre nessa intenção de dizer para ele de que o evangelho para ele era mais difícil de ser vivido porque ele tinha que lidar com uma tentação que o outro não tinha. E aí ele chega a dizer o seguinte, que se para alguma pessoa o evangelho é fácil de viver, você está vivendo o evangelho da forma errada. Porque o evangelho nos pede para abandonar tudo. E cada um vai achar o seu ponto mais fraco. Cada um vai achar a sua tentação que é difícil de abandonar. Para alguns podem ser o homossexualismo, para outros podem ser a gula, para outros podem ser o ego, pode ser um monte de coisa. Abandonar o desejo homossexual e não se inclinar a ele pode ser tão difícil como para um jovem abandonar a masturbação ou para algum outro pastor não cair na tentação do adultério. É difícil para todos. O fato é que, infelizmente, a igreja não está pronta para lidar com isso. E esse livro talvez possa te ajudar, porque você tem a experiência de alguém passando por isso e contando sobre como a igreja também pode lidar com isso. Igreja precisa aprender de que o pecado não define a pessoa. Mas a gente faz isso só com alguns pecados muito seletos. A gente acha de que o homossexualismo define a pessoa, mas a minha mentira não me define, mas o meu amor por vinho e por álcool não me define. Então, a gente não precisa lidar dessa forma. Você tem que pregar o evangelho para a pessoa, assim como você prega para qualquer outra, para que ela abandone os seus desejos, para que ela abandone essas inclinações de tudo, não só do homossexual. E não tratar ele como um pecador pior do que todo mundo, que isso só afasta as pessoas da igreja. Respondendo à pergunta que dá o nome a esse livro, Deus é contra os homossexuais? Não necessariamente. Deus é contra tudo em nós. Deus é contra tudo na nossa natureza que se incline contra aquilo que Ele desejava que nós fôssemos. Deus é contra a idolatria que existe em nós. Deus é contra o ego que existe em nós. Deus é contra a imoralidade que existe em nós. Deus é contra tudo isso que existe no nosso caráter. E Ele irá nos transformar com o poder do Espírito Santo. Que a gente possa ser mais parecido com Cristo, que segundo o Salmo 103, versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Eu espero que você tenha entendido o nosso ponto aqui em questão. Muito daquilo que a gente disse, muito dos argumentos e dos textos, de tudo isso, foi baseado na história do Sam Allberry aqui nesse livro, Deus é contra os homossexuais. E eu queria avisar para vocês de que a livraria El Shaddai, ela tá com uma promoção incrível em todos os livros da editora Monergismo, inclusive nesse aqui. Esse livro está saindo por menos de R$20, então você pode comprar, eu vou deixar o link na descrição, o link no card aparecendo. Você entra, eles já estão com mega desconto, e se você digitar o cupom MONERGISMO30, você vai ganhar mais 10%. Os livros já estão com 20%,
você vai ganhar mais 10, ficando com 30% de desconto em qualquer livro da editora Monergismo que você queira comprar até o final desse mês. Inclusive esse livro aqui, que eu recomendo demais, ele não tem nem 100 páginas e trata sobre todos os aspectos e polêmicas e perguntas e dúvidas que tanto um homossexual possa ter ou quanto a igreja possa ter sobre como lidar com isso. Então eu recomendo demais. Comprem. Muito obrigado, Livraria El Shaddai, por nos ajudar com esse vídeo e espero que ele seja uma bênção para você que está lidando com isso ou para você de igreja que precisa lidar com isso e tratar com as pessoas que chegam na sua igreja. Gostou desse vídeo? Deixe seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo por aí, tem muita gente precisando ouvir esse conteúdo. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim, o link na descrição. Se inscreve nesse canal e até a próxima. Tchau, tchau.